só a doença que ele carrega, ele não é só o hipertenso, um diabético, ele tem uma história. E aí o enfermeiro, ele no olhar integral que ele tem, que ele possui, ele consegue ver isso e observar a história do paciente, um contexto. Olá pessoal, nós começamos mais um episódio aqui do PerformaCast e hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que é bem interessante, que eu gosto demais, que é sobre propósito. Eu trouxe uma pessoa aqui que me chamou a atenção porque ela inspira muito propósito no que ela fala. E aí, seja muito bem-vindo, Laiane, e o pessoal vai te conhecer a partir de agora. Obrigada, Kildare. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Bom dia, pessoal. Oi, oi. Bom, meu nome é Laiane, eu sou estudante de enfermagem da Universidade Federal de São João del Rei, aqui de Divinópolis mesmo. E aí eu tô com um perfil no Instagram, Kildare, que é onde eu trabalho um pouco sobre propósito, que é o que a gente vai bater um papo hoje. Pois é incrível, né? Desde quando você me chamou, a gente conversou lá, eu pude perceber isso aí, porque quando a pessoa tem uma paixão pela profissão, tem um propósito inserido ali, ela começa a ter um olhar totalmente diferente para aquela profissão. E aí ela já começa a empreender. Então, quer dizer, você já está empreendendo, né? Eu gravei um episódio aqui com um empresário e ele fala muito sobre isso, que você pode empreender a qualquer momento, em qualquer situação. Sim, Trabalhando numa empresa ou não, você pode empreender, né? Então, aqui eu já vejo isso na prática, né? com certeza, com certeza. Pois é, então me conta de onde surgiu essa paixão, né, pela enfermagem, como que é a sua história lá de trás, de onde surgiu esse sonho? Olha, Kildare, eu entrei na enfermagem em 2019, no primeiro semestre, e aí eu sempre fui muito apaixonada pela área da saúde. Então, assim, eu não sabia que eu gostaria de entrar na enfermagem, mas eu sabia que eu queria algo da área da saúde. E aí, devido a histórias passadas, eu conheci, o enfermeiro. Eu conheci a profissão enfermagem, a profissão equipe de enfermagem e como que ela atua, né? E aí eu vi que esse enfermeiro, ele estava muito próximo do paciente, ele conhecia histórias do paciente, ficava ali sempre presente naquele cuidado, num cuidado baseado em evidência científica. E aí me apaixonei. E aí eu venho conhecendo dia após dia a enfermagem, tudo aquilo que ela pode oferecer pra gente. E a gente, enquanto futuro profissional enfermeiro, vai poder oferecer para o nosso paciente. Bem interessante, viu? E se a gente for parar para analisar e pensar, uma pessoa que está no hospital, né, precisando de cuidados médicos, né, ela fica maior tempo do tempo que ela está no hospital com a enfermagem, né, com os Sim, enfermeiros e enfermeiras, né? sim, isso mesmo. Inclusive é algo que a gente aprende muito desde o início da graduação de ver o paciente não no contexto da doença em si, mas considerar o paciente em seu contexto biopsicossocial e espiritual. Porque o paciente, ele não é só a doença que ele carrega, ele não é só o hipertenso, um diabético, ele tem uma história. E aí o enfermeiro, ele no olhar integral que ele tem, que ele possui, ele consegue ver isso e observar a história do paciente, um contexto social, qual o contexto pessoal desse paciente também, sempre trazendo uma prática baseada em evidência científica. É interessante, viu? Ali deve ter muitas histórias, né? Porque todo paciente, igual você falou, ele vem com uma história, Sim, né? Uma história de antes, durante, né? E bem provavelmente, né, a história futura. Então, esse paciente curado, né, a gratidão que ele sente ali por todas aquelas pessoas que acolheram ali, porque assim, é claro que no hospital tem pessoas que escolhem estar ali. Por exemplo, quem sim, está esperando o bebê vai lá nascer o bebê, ele escolheu estar ali, né? com certeza. Agora, a grande maioria não escolheu estar ali, né? Sim. Caiu ali sem sonhar que chegaria ali, né? Exatamente. E aí, na nossa caminhada e no processo nosso de formação, a gente já começa a ter o contato com o paciente desde o início da graduação. E aí, mesmo enquanto estudante, a gente já começa a assumir uma postura profissional, uma postura de enfermeiro mesmo, de fazer o acolhimento desse paciente, porque assim, o paciente que está lá, que precisa do nosso cuidado, é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o filho de alguém. Então, a gente precisa considerar essa pessoa como um todo. É, com certeza. E já teve algum caso assim que te chamou muita atenção de algum paciente que. Porque assim, você está no sexto período, né, da formação. Isso. Então você está no processo de formação e já está inspirando novas pessoas a entrar, porque assim, com certeza se apaixonou, né? Muito.
Porque você deixou claro para mim quando a gente conversou, né, que você quer mostrar, como que a profissão ela é bonita, como que ela é valiosa e valorizar a profissão, não é isso? Isso. E aí você me disse que durante a graduação de vocês, vocês já vão ter na prática, né, faz parte do curso, né. Me Isso fala um mesmo. pouquinho dessa experiência que você já teve ali no porque, assim, tem algumas profissões que a pessoa às vezes só vai experimentar quando forma. Sim, É, e às vezes a pessoa experimenta e não gosta, porque, né, imagina que se você tivesse contato com um paciente só depois de formado e não gostasse, seria diferente. né, e aí você já teve esse contato. Então me fala um pouquinho sobre as experiências aí, o que que já te comoveu, né? Nossa, muitos pacientes já passaram nesses 6 períodos de formação, mas teve uma, inclusive foi período passado, que nós atendemos no serviço de atenção domiciliar aqui do município. Essa paciente, ela estava em fase final de vida, e aí foi uma paciente, assim, que me impactou muito, porque até então nós nunca tínhamos, tido contato com pacientes nesse estado. É uma paciente de foi uma paciente de muita fé, de muita alegria. Mesmo na condição que ela estava, ela procurou sempre trazer a alegria para perto dela, apesar de tudo que ela estava sentindo. Foi uma paciente que nós visitamos, no domicílio, né, era uma paciente acamada, mas que trazia uma história tão rica que eu pude aprender tanto com ela, de certa forma, assim, que agregou tanto para minha formação enquanto o lado humano, não somente o lado técnico da enfermagem, mas o lado humano. Eu acho que o enfermeiro ele precisa desenvolver isso, não puramente fazer aquilo por técnica, por protocolo hospitalar, por protocolo da atenção primária, mas lembrar sempre de carregar, o propósito, né. Por quê? Por que que eu vou levantar todos os dias da minha cama e vou assumir um plantão no hospital, com 10, 12 pacientes internados que estão ali? Então essa paciente em específico foi uma paciente que eu aprendi muito, que me ensinou muito mesmo em tão pouco tempo, porque durante a graduação, a gente passa por vários campos, várias unidades de saúde, várias, do campo hospitalar também. Então, assim, a gente, enquanto estudante, não consegue ainda fazer um acompanhamento continuado desse paciente, de um único paciente só. Então nós conhecemos diversas histórias, diversos pacientes que carregam em si a condição de saúde, uma condição social, espiritual. Essa paciente que estava, em fase final de vida foi uma paciente que, apesar da condição que ela estava, me ensinou muito e me agregou muito na minha formação, apesar do pouco tempo. É interessante pensar sobre isso, porque, nessa fase você vai conhecer várias pessoas em diversas situações diferentes, né. E ali Sim, você vai montando ali vai testando o seu propósito com isso mesmo, né. Porque, assim, eu admiro muito, todos que trabalham nessa área da saúde, né, principalmente ali no pronto atendimento, onde que a pessoa já chega ali numa situação assim, porque eu não tenho, facilidade, eu tenho muita dificuldade, na verdade, em ajudar alguém que está nessa situação. É a pessoa que está com a dor, que está sentindo problema e tudo e tal, e já o contrário, né, você do outro lado, assim, está totalmente preparado para chegar e falar assim: "Não, eu vou te ajudar aqui, né, sim, eu vou te ajudar e acalma", né, então você tem que sempre olhar o lado emocional da pessoa, porque às vezes ela tá, eh, mais emocional do que de fato um problema, né, sim, ou às vezes o contrário, ou às vezes né. o contrário também pode acontecer. Às vezes o pessoal às vezes acha que o enfermeiro ele, ao longo do tempo, ao longo da sua prática, ele se torna um profissional frio, porque tem contato com muita coisa, tem contato ali com o início da vida, com o final da vida, né, com o nascimento, com a morte, com o processo de internação. Mas assim, é algo que a gente, enquanto estudante, tem visto muito na graduação, sempre preservar esse nosso lado humano. E nós não somos uma máquina, né, nós não estamos lá, 24 horas por dia, então assim, é importante a gente ter esse lado humano e desenvolver isso ao longo da nossa formação. Porque o que acontece muitas vezes é que nós estamos entusiasmados durante a graduação e aí o enfermeiro se forma e entra no automático, ali de ser só mais um que foi inserido ali no mercado de trabalho. Né, e aí já vira uma coisa mecanizada, no automático, e aí se perde ao longo do tempo, e é algo que eu percebo hoje que é muito difícil de mudar em profissionais que já estão em muito tempo de atuação. É algo que, assim, eu acredito muito que venha a ser mudado nessa nova geração de enfermeiros e técnicos de enfermagem que estão vindo por aí, que eu vou fazer parte dessa geração, e é algo que eu quero trazer para minha realidade profissional futura. É muito interessante essa sua visão. Eu vou te contar um caso engraçado, né. Teve uma vez que eu caí de moto, né, eu tinha uma moto, a moto agarrou o acelerador, eu não tinha muita
destreza com a moto, né? Aham. E muito acostumado com andar de bicicleta, então na bicicleta você passou o aperto, você aperta o freio da direita, né? Sim. E só que a moto da direita é da frente. Ah. Aí nessa hora caí no calçamento, machuquei, né? Aí cheguei no hospital, né? O enfermeiro foi lá me atender lá. Aí ele olhou e falou assim: Nossa senhora, esse dedo seu. Aí eu gelei dos pés à cabeça, né? Porque tá com tanta dor no corpo que eu não conseguia ver o que tava acontecendo, né? Aham. Aí eu fiquei com medo de olhar pro dedo pra ver o que tinha acontecido. Na hora eu pensei que eu tinha perdido um dedo, né? Aí eu olhei assim, não vi o problema não, porque meu dedo, ele é torto, os dois dedos assim do pé, de um pé e do outro, né? Aham. Aí na hora que eu olhei assim, né? Foi só, gente, não tem nada não. Eu falei, não, esse dedo aqui, você quebrou ele, não? Não, esse aqui é de fábrica. Ou ele começou a rir eu também. Ah. Mas, Histórias. mas foi um alívio, sabe? Foi muito legal. Respirou. Não, respirei, falei, não, até melhorei. Até aliviou. E já teve outra vez também que eu cheguei no hospital, eu tava no final quase formando, né? Então muita ansiedade acontecendo ali e tal. Na época eu já tinha minha empresa, então assim, tudo acontecendo, né? E eu tive um ataque cardíaco, né? Assim, uma ansiedade muito Uhum. forte. Eu cheguei no hospital e ninguém me atendia, falei, gente, eu vou morrer aqui, que negócio. Aí chamava um, chamava o outro, aí mediu minha pressão, olhou, tudo tava tudo normal. Era uma coisa assim, totalmente psicológica, sabe? Sim. Mas naquela hora ali eu tinha certeza que eu tava mal, que eu tinha que ser atendido rápido e tal. E aí eu te pergunto isso, eu te conto esse caso, né? Até pra te falar assim, esse preparo que a pessoa tem que ter, porque às vezes você tá com 4, 5 pacientes lá em situação mais urgente, né? Mais emergentes lá. E aí você tem que ter tanto um jogo de cintura quanto né, uma inteligência emocional, né? Um tema que eu Sim. sou apaixonado em inteligência emocional, para conseguir acalmar aquelas pessoas ali e ao mesmo tempo atender elas de forma rápida, né? Qual Sim. que é esse seu olhar para esse preparo? Olha, esse preparo o enfermeiro ele tem que ter de forma essencial, assim, preferencialmente desde o primeiro período da graduação. Porque assim, o enfermeiro ele precisa estar preparado para tudo, para tudo. Então nós somos inseridos em um contexto em que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer em um plantão, numa tarde, numa unidade de saúde. Então, e aí eu vejo uma oportunidade que o enfermeiro ele precisa trabalhar também, algo que a gente não vê muito na universidade, mas que existem oportunidades por fora, que é a inteligência emocional que você mencionou. E assim, não é puramente a técnica novamente, não é puramente aquilo que a gente vê na teoria só, né? Porque assim, às vezes a gente chega na prática, nossa, não vi isso, como que eu vou lidar com isso? É claro que a gente aprende os protocolos de classificação, nós vemos isso, nós temos contato com isso. Mas, assim, existe uma parte ali mais da inteligência emocional que precisa ser trabalhada. É algo que eu, assim, acredito que possa vir futuramente a ser inserido em uma parte da graduação de enfermagem, porque, assim, depois que o enfermeiro generalista ele se forma, ele tem contato com muita coisa. E é aí que ele vai se tornar o profissional. Porque durante a graduação, a gente aprende, a gente tem um contato ali um pouquinho de cada coisa, cada caso é um caso, cada paciente tem uma história. Mas quando o enfermeiro ele é inserido realmente, por exemplo, o enfermeiro ele assume um plantão por si só, sozinho, aí não tem professor mais, não tem grupo de alunos te acompanhando ali, é você e a responsabilidade, né, de conduzir aquele plantão de 12 horas, 24, enfim. E o enfermeiro ele precisa estar preparado muito mentalmente para isso, juntamente com a prática técnica e tudo mais, de habilidades, mas a prática emocional e a inteligência emocional precisa ser muito trabalhada. Pois é, eu até te perguntei pelo seguinte, que vai chegar paciente lá que já não tá com a cabeça muito legal, né? Às vezes Sim, tá com algum problema mental e tem duas coisas associadas, né? Um problema mental e um problema também ali clínico, né? E aí, às vezes, esse paciente trata mal, né, quem tá ali atendendo. E essa pessoa, vamos supor, você tá lá para salvar ela, para ajudar ela, uhum, e ela te trata de uma forma totalmente rude, totalmente parecendo que você fosse a culpada de tudo, sim. né? Então, a inteligência emocional acho que vai ajudar muito nesse momento. Por quê? Espera aí, eu estou tratando uma pessoa que ela está doente de duas vezes, né? Doente clinicamente e está doente Uhum. com a cabeça. Então, como que eu entendo que isso não é comigo? Ela me chamou de qualquer coisa que seja aqui, mas não é comigo. É um problema que ela está passando, né? Isso aí é uma Sim, coisa que a pessoa tem que ter muito claro para ela, né? muito claro, porque às vezes o que acontece no contexto hospitalar, principalmente, é que o profissional que está ali para atender uma pessoa, ele leva para o lado pessoal quando isso acontece.
né, o profissional, então, às vezes até negligencia alguns cuidados por levar essa questão para o lado pessoal. Isso não deve acontecer. A gente, enquanto enfermeiro, precisa ser muito preparado para separar o profissional do pessoal, né. Então, assim, quando a gente assume um plantão, tem que ir sempre de cabeça fresca, limpa, de entender aquilo, né. De novo, qual o propósito que eu estou fazendo aquilo, por que que eu levantei e fui assumir esse plantão, porque, né, pra gente nunca esquecer disso ao longo da nossa formação, ao longo do desenvolvimento da nossa carreira. E outra questão também é naquela situação onde que é uma coisa grave, tem que agir rápido, né, e Sim. tá ali em alta performance, também eu acredito que essa parte da inteligência emocional ajuda, né, porque às vezes tá acontecendo várias coisas na sua família, na sua casa, problemas pessoais, financeiros, qualquer coisa que seja, mas naquele momento ali você tem que estar 300% ali focado naquele procedimento ali, que ele é único, né. Exatamente. É aquele procedimento, se ele deu certo, salva a vida, se ele deu errado, perde uma vida, Isso, né. exatamente. Então o enfermeiro ele precisa, quando vai assumir um plantão, estar 100% presente. Principalmente quando a gente fala de um plantão aí na sala vermelha, na atenção hospitalar, na emergência, e tudo ali tem que ser desenvolvido muito rápido, tem que evitar erro, porque um erro ali pode ser fatal, e é uma vida, né, Kilder, que tá sob sua responsabilidade, então assim, estar 100% presente em um plantão é bastante importante. É uma vida e uma família que tá lá fora esperando, ansioso, Exatamente. né, por uma resposta, né, Notícia. por uma notícia, né. Uma vez eu dei um treinamento, né, para os líderes, de uma Unimed aqui da região. E ele tem ali os seus colaboradores, que é do atendimento, que é de várias áreas, né. E foi interessante, a gente conversar sobre isso, porque lá eu propus uma dinâmica onde que eles cocriavam lá soluções dos problemas que eles tinham, né. Uhum. E aí uma das coisas que mais foi discutido lá é um dos itens que foi importante, criar soluções, é para a comunicação dos pacientes, para a família. Por Sim, quê? Porque às vezes, por exemplo, uma pessoa que está no CTI tem 2 vezes que vai normalmente são 2 vezes que é comunicado o estado do paciente, né. sim, E aí de entre uma e a segunda vez, a família fica muito ansiosa, né, fica muito. naquela questão: "O que está acontecendo?", porque todos nós, quando estamos ali com um familiar no hospital, a gente fica numa situação do que eu posso fazer, né, porque quem tá lá, a gente reza para os médicos, reza para os enfermeiros, para todo mundo que tá trabalhando, né. E aí eu conto aqui de um episódio, depois vale a pena, não sei se você já assistiu ele, de uma pessoa que ficou gravemente, no hospital, 42 dias de CTI por causa do covid. É muito novo, uma pessoa que não tinha nenhuma, assim, nunca imaginava que fosse acontecer com ele, aconteceu. E aí, ele lá, ele conta esse episódio, da emoção de lembrar. Ele Uhum. fala assim que ele ia dar uma ligação pro pai dele, ele ia ser entubado, mas ele não queria contar isso pro pai dele. Ele falou assim: "Ô pai, talvez eu fique um tempo sem conversar com você, então eu tô conversando com você aqui e tal, não sei o que e tal", e desligou o telefone, ia ser entubado. Imagina aquele momento dele, né. Sim, E depois, a partir daquele momento, o dinheiro dele não podia fazer nada, porque, senha, a conta, aquele negócio, como que acessa e tudo, e ele precisou de um aparelho muito caro, né, hoje a esposa dele, na época eu acho que era a namorada dele, decidiu usar esse aparelho que era a solução. E aí uhum. os amigos foram, fizeram uma vaquinha, porque não podia usar o dinheiro dele, que ele estava, né, bloqueado lá, enfim, deu tudo muito certo. E foi uma decisão, né, da esposa dele, hoje esposa, né, que estava lá dentro do hospital e tudo. Então, assim, chega esse momento, né, olha pra você ver, a partir do momento que ele desligou o telefone e foi fazer esse procedimento, né, que é invasivo, né, Sim, mas é para salvar a vida dele, a partir daquele momento a família que estava tomando conta dele. As decisões, faz ou não faz? exatamente. Faz esse procedimento ou não? Então, assim, por isso que essa comunicação com a família é uma coisa, muito importante, né, de estar até a forma de falar, né, como que você observa isso aí, né, Muito, como que você observa essa forma de falar, ela pode ser mágica e muito, rica, né? muito, exatamente. É algo que a gente trabalha muito na graduação e a gente hoje vê alguns estudos publicados, é comunicação, comunicação entre profissional e paciente. E assim, é um momento que a gente precisa desenvolver o nosso lado empático, né, Kilder? Por exemplo, e se eu estivesse do outro lado? Se eu estivesse no outro lado de familiar, de paciente, como que eu queria, né? Então é algo que a gente precisa sempre relembrar enquanto futuro enfermeiro e para quem já está na atuação.
mas é algo que a gente desenvolve e aprende na graduação também, de forma que, assim, durante os estágios, as notícias que nós precisamos passar, o professor que nos acompanha, normalmente, ele dá essa orientação, né, antes a gente conversa, até mesmo para a gente ter o contato com o paciente diretamente, porque daqui uns dias o plantão vai ser nosso, né, e como que a gente vai fazer isso? Então nós recebemos essa orientação durante a nossa formação, e é algo que precisa ser trabalhado de forma enfática, né, porque a comunicação é algo singular. Então, assim, às vezes um paciente ele pode entender algo de uma forma ou de outra, dependendo de como que a gente fala, e não, a gente não pode deixar transparecer a insegurança daquilo que a gente está falando, porque, poxa, é o familiar dele, né? Então nós estamos dando notícias sobre o familiar dele. Então, assim, postura, segurança, uma forma de falar, uma forma empática de falar, não ser rude. Então, é algo que a gente precisa lembrar e levar sempre para a nossa carreira enquanto profissional. Realmente eu acho que faz o total diferença, né? Porque, igual eu te falei, do lado de lá, quem tá, os familiares estão numa fase, assim, muito delicada, né? Sim, E muitos, assim, vou falar de novo da inteligência emocional. Muitas das vezes, naquele momento, não tem como se controlar as suas exatamente. emoções. E aí já chega, talvez, de uma forma rude, atendendo, né, a equipe médica ou os enfermeiros e tudo, e tentando apontar dedo para alguém e tentando acusar alguma falha, alguma coisa desse tipo. Então, assim, às vezes complica muito, né, aquele atendimento. Então, realmente tem que colocar isso no olhar, né. Muito. Agora me conta uma coisa, eu sei que você já tem alguns projetos acontecendo, né, e Tem então sim. você é uma pessoa acelerada, né, você já vai Exatamente. formar já com as coisas acontecendo, então assim, eu percebo muito essa visão empreendedora. Me conta o que que você já tem oferecendo, né, para quem, já está começando agora ou quem sonha em entrar para enfermagem, o que que você tem para oferecer para esse pessoal, né? Olha, eu tenho hoje, tem um mês e pouquinho, Kildare, que eu lancei um programa de mentoria para alunos de uma outra universidade aqui, não é do município, é de outra cidade. Uma orientação sobre trabalho de conclusão de curso. Então, essa mentoria eu começo desde o início com os alunos, no desenvolvimento ali de todo o trabalho para sair um trabalho de conclusão de excelência. E aí eu trabalho isso com eles. Eh, Essa mentoria eu ofereço de forma online, e aí novamente, né, o benefício do online de hoje, que minimizou as distâncias aí, que possibilitou o encontro virtual, que possibilitou a gente alcançar mais pessoas com o nosso conteúdo, então é uma ferramenta que hoje eu agradeço muito e que tem me possibilitado alcançar diversas oportunidades aí. Além da mentoria, eu tenho o perfil do Instagram, que eu trabalho lá com alguns conteúdos também relacionados à enfermagem, à motivação, propósito, disciplina, comprometimento, mais direcionado para acadêmicos de enfermagem, técnicos de enfermagem também. Alguns docentes, meus professores da universidade também me acompanham, então é algo muito interessante e que tem possibilitado resultados muito bons, feedbacks que têm chegado até mim, que eu fico muito feliz de ter a possibilidade de proporcionar isso para as pessoas. Tô com uma novidade também, Kildare, que é um e-book que está planejado aí para sair no final de agosto. É um e-book também onde eu conto um pouquinho da minha experiência desde caloura até meio enfermeira, né? Que já passamos aí da metade da graduação. Dou algumas dicas, trabalho alguns temas bastante importantes aí, de como ter uma renda extra durante a faculdade, principalmente se a faculdade trata de um curso que é integral, né, que é o dia todo, então que tira um pouco da oportunidade de ter um trabalho, mas que é possível, né. Trato também de como se destacar, como ser um enfermeiro diferenciado no mercado hoje, e não ser só mais um inserido ali no contexto da classe. Trato também, das possibilidades que a enfermagem pode oferecer, porque às vezes a gente entende que o enfermeiro ele pode assumir o plantão hospitalar ou um plantão na atenção primária. E hoje não, o enfermeiro ele pode ser até empreendedor, que hoje nós somos respaldados pelo nosso Conselho Federal de Enfermagem, o nosso COFEN. O enfermeiro ele pode ter um consultório, ele pode atuar de maneira autônoma, tendo uma autonomia ali sobre diversos assuntos, sobre diversos temas, e executar esse consultório, empreender de forma bastante interessante, inclusive é até um mercado novo, sabe, Hildre, em relação a empreender na enfermagem. Poucas pessoas conhecem, eu conheço poucos empreendedores e enfermeiros que hoje atuam na área, mas é um mercado que vem crescendo e que o enfermeiro ele precisa e pode ocupar esse espaço também.
É muito interessante. Eu lembrei aqui, quando você está falando sobre isso, tem uma pessoa que ajudou muito a gente lá em casa, muito a minha esposa, quando a minha filha nasceu, que é a Rose, né? É enfermeira, assim, e um carinho que ela tratou a minha esposa naquele momento, no início da amamentação, que é desafiador, né? E tantos cuidados que a gente não sabia, né, com um bebê, porque quando eu peguei a Lívia lá no hospital, né, na hora que acabou de nascer, aquela emoção não tem como explicar, né? Sim. E aí a enfermeira foi lá e vestiu a roupinha nela, limpou ela, vestiu a roupinha nela. Eu ficava olhando assim com medo, que parecia que ia ali quebrar, que o braço ia arrancar. A gente acha que é muito delicado, né? Exatamente. E aí foi muito legal de compartilhar uma coisa interessante, que a Lívia nasceu dia 27 de dezembro, pertinho do Réveillon. Sim. E a gente foi para casa dia 31. Ah, E então, assim, foi a primeira noite em casa, né, no Réveillon, e foi fantástico. Agora, eu queria ficar mais no hospital, porque assim, tudo que eu precisava, eu corria lá, as enfermeiras me ajudavam. perguntava. Aqui, ela tá chorando demais, o que que eu faço? Não, ela e acalmava ela. Aqui, será que ela tá chorando assim porque tá uma massa? O que que é que tá acontecendo, não sei o que e tal. Aham. Porque assim, a gente não sabe de nada, né? Sim. Quando o filho nasce, a gente não sabe de nada. E foi assim, um acolhimento tão legal, porque eu chegava lá, elas me ajudavam. Eu chegava lá, me ajudavam. E qualquer hora, né? Uhum. 3 horas da manhã, 1 hora da manhã, qualquer hora que seja e tal. Aí tinha hora que ia lá para fazer um exame, tinha que levar ela lá na parte de enfermagem e tudo. Acho que tirou o sangue para fazer um exame lá também. E a gente Sim. ficava com aquela preocupação e tudo, né? Então, assim, foi muito legal, porque a Rose ajudou. Depois que a gente saiu do hospital, ela ajudou a gente bastante. Então, é Interessante. uma coisa que, assim, ficou muito marcado pra gente. O Uhum. quanto que ela trouxe pra gente essa segurança, né? Exatamente. Inclusive, uns detalhes interessantes que a gente nunca tinha pensado. Por exemplo, antes da Lívia nascer, ela acompanhou a gente. Uhum. Rose, o que que você acha aqui desse trocador aqui? Olha, o trocador tudo bem, mas esse nicho em cima do trocador você vai tirar agora. Por quê? Na hora que o neném, qualquer coisa, vai regurgitar qualquer coisa, você levanta. Você levanta e bate a cabeça do neném em cima nesse nicho. Então, em cima, para cima do trocador, você não coloca nada para evitar esse problema. Babete, né? Aqueles paninhos. Sim. Cheio de babete, porque toda hora vai acontecer um negócio, você limpa, limpa, vai jogando os babetes para lá, depois lava os Isso babetes. mesmo. Coisa que eu nem sabia que ia precisar, entendeu? Sabe o que que é interessante também, Kilder? Quando o paciente, né, enfim, ele é envolvido nesse processo de cuidado. Então, assim, quando tem essa transferência de conhecimento entre profissional e o paciente, enfim, e o paciente ele se torna um participante ativo ali desse processo, é muito interessante, porque assim, no meio disso tudo a gente consegue criar um vínculo, a gente consegue criar uma segurança, uma confiança, né? E essa troca de experiências, de vivências, de conselhos, de dicas, ensinamentos, isso é muito interessante, muito, muito, muito. Realmente fica um vínculo ali de amizade, de gratidão, né? Sim, E hoje eu tenho ela como referência. Então, assim, uma tal pessoa acabou de nascer neném. E é o seguinte, geralmente todo mundo tem uma opinião para dar sobre isso, né? tem. Eu tenho um conselho para dar para todo mundo, que a partir do momento que falou assim, ó, primeiro, tá na dúvida de ter filho, eu tenho um conselho para falar assim, ó, tenha, porque é muito bom. Aí o segundo conselho é o seguinte, eu falo assim, ó, um monte de gente vai te falar de tudo, todo mundo sabe de tudo, vai te dar um tanto de conselho. Eu só te dou um conselho, tá? E esse aí você guarda que é pro resto da vida. Aproveita cada segundo, que passa rápido. Passa Então, rápido. você fica ali preocupado com uma coisa, de repente, tá falando, tá andando, tá correndo, e Exatamente. que os dias vai chegar a hora que sai de casa, vai estudar e tudo. Então, assim, aproveita cada segundo, porque passa rápido. Esse é o meu conselho que eu trago para quem decide ter uma criança dentro de casa, né? É isso mesmo, Kilder. Assim, a gente precisa aproveitar todos os momentos, porque ainda mais quando a gente fala de filho, cada fase é uma fase única. É uma fase ali de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado. Então, cada etapa é uma etapa que é incrível de ser acompanhada, que os pais, principalmente, eles precisam estar presentes, né? Que esse acompanhamento, ele marca. Ele marca e traz experiências para a criança e para os pais, para quem é envolvido no cuidado profissional. Então, é algo que precisa ser vivido de maneira intensa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou do enfermeiro generalista. Depois tem outras formações para ele ser mais especialista? Tem essa Sim. escadinha? Sim, nós temos essa possibilidade na enfermagem também, que o enfermeiro ele se forma um enfermeiro generalista nos 8, 9 períodos de graduação aí.
E aí depois temos algumas possibilidades, como o mestrado, né, para quem gosta da carreira acadêmica, para quem quer aumentar o título, nós temos a possibilidade do mestrado, que são 2 anos, e do doutorado, que são 4 anos. E aí depois também tem o pós-doutorado. E aí temos os processos de residência também, de especialização, e aí é direcionado para cada área. Então a gente tem residência na área de urgência e trauma, na área de obstetrícia, na área de geriatria. E aí são 2 anos de residência, normalmente, que as instituições hospitalares oferecem. E durante essa formação, nós temos uma carga na residência muito prática. Então, ali, ele assume mesmo o plantão naquela área e vai desenvolver as habilidades clínicas, comportamentais, de gerenciamento, de gestão, tudo durante esses 2 anos. Normalmente, a instituição ela oferece uma bolsa para o aluno, para o candidato, né, durante esse período. E depois desse período de 2 anos, tem a conclusão da residência. Então, aí o enfermeiro ele se torna especialista naquela área. Especialista em obstetrícia, em urgência, emergência, e geriatria, psicologia, né, psicologia não, minto, da saúde mental, coisas desse tipo. Aí, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já tem clara o seu objetivo? Por exemplo, daqui 5 anos, como que a Laiane vai estar? Olha, eu quero estar formada, concluindo a minha residência em urgência e trauma lá no Hospital João 23. Tenho isso muito claro e tô, assim, trabalhando para chegar lá. E qual área que você decidiu? Já tem uma área específica? Tenho a urgência e emergência. A urgência e emergência no atendimento pré-hospitalar, preferencialmente. É bem interessante. Então, uma visão clara de propósito, onde que você vai estar e com certeza, né? Quem assistiu aqui, daqui 5 anos, a gente pode marcar uma outra entrevista e você chegar lá, talvez chegue antes, né? Isso, Mas bem exatamente. provavelmente que com essa clareza, com certeza, né? Então, parabéns por essa sua visão, porque assim, é algo que eu falo sempre na minha palestra. No final da palestra eu falo sobre sonho e propósito, né? Eu começo falando de propósito e termino falando de sonho. Ou Uhum. seja, seu propósito é esse, onde você quer chegar, né? E eu falo que muitas pessoas não têm isso claro. E aí, assim, se hoje você tivesse aqui, vai sair daqui agora e vai encontrar um gênio que vai te realizar um sonho. Aí, qual seria esse sonho? Mas agora, responde agora. Então, às vezes a Aham. gente não responde isso de prontidão, Sim. né? E aí, só que eu falo que o gênio, ele não vai dar esse sonho realizado assim no estralar de dedos. Ele vai te mostrar todo o caminho, passo a passo, Sim, sem né? Então ele dúvida. vai te mostrar toda a clareza do que você tem que fazer. Aí eu Exatamente. faço a próxima pergunta. O que que vai te trazer motivação para você seguir esses passos que você descobriu que são passos de ouro? Olha, Kilder, eu sempre falo para os meus amigos mais próximos, enfim, para o pessoal do Instagram, que o propósito ele é acompanhado de processo. Então, assim, nada vem do dia para a noite. Coisas grandes, elas requerem tempo. Então, assim, às vezes é um processo lento, às vezes que é dolorido, e a gente precisa sempre lembrar todos os dias do porquê que a gente escolheu fazer aquilo, né? O porquê que eu escolhi estudar enfermagem, quem eu quero me tornar. Então, essas perguntas, elas precisam ser feitas para nós mesmos diariamente. Então, assim, se eu quero fazer residência em urgência e trauma lá no Hospital João 23, o que que eu tô fazendo para chegar lá? Eu tô fazendo um cursinho preparatório? Eu tô estudando além daquilo que é oferecido na sala de aula dentro da universidade? Eu tô tendo a criatividade assim, a performance de montar um currículo bom, porque o currículo eu sei que ele é avaliado no processo seletivo de residência. Então, assim, a gente precisa sempre pensar lá na frente, mas nunca esquecer de viver o hoje de forma intensa. Porque as experiências que a enfermagem ela tem me proporcionado hoje, assim, são únicas e singulares. Mas, assim, eu preciso lembrar também de onde eu quero chegar. Né? Porque, olha, eu já estou lá no 6º período, então mais da metade da graduação já se foi. Daqui uns dias eu estou formando, estou na colação de grau. E aonde que eu quero estar? Como que eu me preparei para ser uma boa enfermeira? Então são perguntas assim que a gente precisa ter muito claro na nossa mente e desenvolver isso ao longo da nossa formação, porque assim, o propósito, como eu falei, ele é acompanhado do processo. E o processo ele precisa estar muito claro pra gente. O processo ele não é feito do dia para a noite. É um pouquinho por dia. Então eu fiz hoje, ótimo, eu preciso repetir amanhã, eu preciso repetir depois, principalmente quando a gente fala e trata do campo de estudo. Então assim, conteúdo, então, ele precisa ser aprendido, a gente precisa ter uma correlação com a prática clínica que a gente vai ter lá na frente. Então, é um pouquinho que a gente constrói todos os dias, porque tem uma frase que, inclusive, uma enfermeira empreendedora que sempre fala,
E a gente nunca começa uma casa pelo telhado. Então a gente precisa ter uma base boa para chegar lá em cima, construir o telhado, ter uma vista bonita. Então, mas o que que a gente está fazendo para ter uma base boa? Então a gente precisa relembrar e lembrar todos os dias o porquê que a gente escolheu fazer o que a gente escolheu fazer. É incrível, viu? Ó, isso aí eu vou trazer essa frase para mim e citar você, tá? Que todo propósito é acompanhado de processos. Fantástico essa Exatamente. percepção. Por quê? Não adianta, né? Você ter um propósito muito claro, mas se você não enxergar os processos e seguir aqueles processos, realmente você vai se perder no caminho. Talvez protela a realização do sonho, né? Exatamente. E muita coisa acontece. Aqui, ó, você já passou várias dicas de ouro para quem está nos ouvindo aqui. Mas vou te pedir mais uma. Então, quem vai começar agora, né, a enfermagem, o que que seria uma dica de ouro que você traz para essa pessoa? Olha, uma dica de ouro: construa a sua rede de contatos, desde o primeiro período da graduação. Construa a sua rede e uma segunda dica aí acompanhada, faça as oportunidades. As oportunidades, elas não vão cair prontas para você. Você vai, enquanto estudante, precisar ir atrás dessas oportunidades, ter a capacidade de adquirir umas experiências, além daquilo que a universidade ela pode oferecer, ir além mesmo da universidade, dos muros da universidade, porque, assim, eu falo sempre que o professor, ele transmite o conhecimento, mas, assim, o processo de aprendizado tem que ser por nós mesmos. Então, assim, para você ser um profissional de excelência, diferenciado, não ser só mais um, e aí puxando a sardinha para o meu lado da enfermagem, procure trabalhar com excelência sempre. Tudo que vier na sua mão, faça com excelência para você conquistar coisas mais altas, objetivos mais altos e realizações mais interessantes para sua área, mais específicas para aquilo que você quer enquanto sonho. É, essa dica é de ouro mesmo, viu? Encaixa em qualquer profissão. É Exatamente. você criar a sua oportunidade, porque, olha só, se a gente pensa na rede de contatos e em criar oportunidade, uma coisa casa com a outra, não é Sim, isso? Por isso que você colocou duas numa só, né? exatamente. Porque olha só, todo lugar que você tiver é um network. Sim. E toda oportunidade que você cria ali de mostrar o seu trabalho e também ali porque assim, no início da carreira, de todas as carreiras, eu acredito, a gente tem muitos momentos que a gente não vai ganhar dinheiro, a gente tá ali para criar uma oportunidade, Uhum. de conhecer alguém que depois vai te apresentar outra pessoa, que vai te apresentar outra, que você vai chegar lá na frente. Mas a gente tem que ter sabedoria que essas oportunidades a gente vai gastar nosso tempo. Na verdade, nós estamos investindo nosso tempo, né? Exatamente. O dinheiro não está vindo nesse momento, mas uma hora esse contato gera uma oportunidade lá na cara do gol, né? Lá onde Exatamente. que a gente precisa, né? E aí, Kilder, eu lembro sempre, assim, que para o profissional de excelência, e falando de outras profissões também, sempre vai ter mercado para o profissional bom, diferenciado, porque às vezes, eu mesma, enquanto aluna e estudante ainda, eu ouço, mas o mercado da enfermagem está saturado, é muito desvalorizado, não tem, trabalha muito e ganha pouco. Então, assim, à medida do nosso esforço ali, do investimento que a gente vai fazer na nossa formação, o resto é consequência daquilo que nós investimos anteriormente. Então, assim, eu acredito muito na frase de que quem planta colhe, por mais que essa colheita ela demore um pouquinho, mas ela vem. Então, de novo, a gente retorna no conceito de processo, né? De sempre estar atento àquilo que a gente quer pra gente, ter muito claro isso na nossa mente. Você falou uma coisa incrível aí, porque toda vez que para qualquer profissão que você olhar, ela está saturada. Agora é o seguinte, né? Vamos pensar aqui sobre a medicina. Você tem médicos que cobram R$ 1.500 uma consulta ou mais. Por quê? Porque ele foi se especializando e especializando de tudo e ficou muito, assim, ele resolve o problema de uma forma muito imediata e um problema talvez cada vez maior também, né? E é um posicionamento, Sim. né? Eu admiro muito a classe médica porque existe uma ética muito legal. Então, assim, você não vê médico cobrando preço barato, né? Ele Uhum. valoriza a profissão, né? Então, eu acho que passa, assim, a rentabilidade de uma classe diz sobre a organização da classe, né, a classe médica, a classe da enfermagem, igual você está trazendo, essa questão dela ser forte, dela ser unida, e precisa, né, de ver essa liderança e da enfermagem para que sempre esteja com esse olhar, né? A gente Sim. tem que ter uma valorização, a gente tem que ter uma ética, a gente tem que manter aquilo ali, porque isso vai trazer também um crescimento da área, né?
Agora, eu acredito que o principal é o que você falou mesmo. Porque você, tendo excelência nisso, vai abrir portas uma atrás da outra, né? Exatamente. E aí, Kilder, às vezes a profissão da enfermagem lá atrás ela foi muito vista como uma profissão de caridade, de solidariedade. Então, assim, algo que eu tento trazer muito para o Instagram é a valorização do profissional. Então, o profissional enfermeiro se valorizar por prestar aquele serviço. Porque às vezes a gente fica com receio de, ai, não vou cobrar não, vou fazer isso de graça, tal. Dependendo daquilo que a gente for fazer, gente, é o nosso trabalho. Então, assim, é importante que o profissional enfermeiro, ele desenvolva essa visão por ele mesmo, de valorizar mesmo o trabalho que ele tem, os 4, 5 anos de graduação, a especialização, o mestrado, doutorado. Então, o enfermeiro, ele precisa hoje também desenvolver essa visão não só externa, de terceiros ter essa visão sobre a enfermagem, mas da própria enfermagem ter essa visão dela mesma. Isso é incrível. Assim, diversas religiões, diversas pessoas vão falar sobre a doação, né? Sobre a Sim, caridade e tudo. E eu gosto muito de ouvir o que o Tony Robbins fala sobre isso. Ele fala que 10% do que a gente ganha deveria ser doado. Isso aí traz uma questão assim da gente. O universo ajuda a gente, entra em crenças, né? Isso aí. sim, E eu acho que isso aí entra no espiritual. Eu falo sobre os níveis neurológicos e o último é espiritual. É o que a gente está fazendo por alguém sem olhar dinheiro, sim, né? Então, assim, então vamos pensar nesse equilíbrio. Então, que um profissional, ele 90% do seu trabalho é cobrado, né? E de forma cada vez ali, de acordo com o seu empenho, de acordo com a seu crescimento profissional, né? E a sua entrega. Então, quer dizer, ele vai aumentando a entrega, aumentando a excelência, vai cobrando mais caro, né? sim, Porque você é uma pessoa única, né? Então você vai estar ali naquele trabalho ali, e aí você tem que cobrar aquele valor por hora, porque depois você não consegue fazer coisas múltiplas, né? A não ser que você sim, monte uma empresa com esse sentido, né? Bom, e 10% você pode fazer essa doação, essa caridade, atender alguém que não tem condição e tudo e sim. tal. É um equilíbrio que eu acho que vale para qualquer profissão também. É muito interessante, você tocou num ponto legal que eu acho que toda pessoa tinha que ter essa experiência uma vez na vida, que é o trabalho voluntário. Assim, naquilo que você adquire como formação, o que você pode contribuir para o meio de forma voluntária? De forma a adquirir experiências mesmo, de forma de ter essa troca de crescimento profissional, pessoal, espiritual. Então, assim, eu concordo muito com o que você disse e a gente precisa sempre tentar trabalhar, sim, esse equilíbrio. Eu acredito que é um equilíbrio bem legal, porque se você Sim, pegar 10%, vamos falar de dinheiro, né? 10% é um valor expressivo, sim, né? Então, se esses 10% você faz de doação de alguma coisa para alguém que está precisando, por exemplo, eu admiro muitas pessoas que ainda querem fazer um trabalho desse tipo, que vai no hospital visitar os pacientes, né, e ajuda de alguma forma. E a gente sabe que tem pessoas lá que não tem uma coisa para comer, sim, porque é uma pessoa exatamente. carente que está com dificuldade, está em outra cidade, às vezes numa cidade vizinha, às vezes não tem uma roupa para trocar, né? E uma doação para essa pessoa ali naquele momento ali vale ouro, né? Imagina, a pessoa tá, às vezes o acompanhante está com fome, tem umas coisas Exatamente. assim que a gente não tem noção, né? E aí uma doação de dinheiro, né, e de cuidado, Cuidado. né? Você me fez lembrar de uma experiência que eu tive no primeiro período, foi de um trabalho, uma extensão que a universidade ela oferece, numa instituição hospitalar aqui do município. E aí esse projeto ele atua especificamente no setor de pediatria. Então, alunos voluntários, eles vão nessa instituição hospitalar e exercem um trabalho com as crianças lá, né, com os pacientes pediátricos. E assim, a gente vai caracterizado, né, de palhacinho, de alegria, que sempre com jaleco de identificação da universidade, mas com esses caracteres para ter uma interação com as crianças, porque assim, principalmente no ambiente pediátrico, o processo de internação, ele é um processo estressante para a criança, né, porque é algo que é diferente, que vai sair da rotina dela, de escola, de brincadeiras e tudo mais. Então, assim, é um projeto que eu participei durante o primeiro período da graduação e me fez desenvolver muito esse lado humano, sabe? Esse lado empático de estar ali, de doar, nem que seja o tempo. Tempo ali de estar ali com aquela criança e o tanto que isso teve um retorno para mim, enquanto formação, enquanto futura enfermeira, de desenvolver esse lado humano, o retorno das crianças mesmo com a gente, o retorno dos pais, né, então assim, uma experiência, por exemplo, que eu tive é que depois que a gente tinha esse contato com a criança, com o paciente pediátrico,
E aí a equipe de enfermagem chegava para fazer os procedimentos, administração de medicamentos, coisas do tipo, a criança ficava muito mais tranquila. Então, assim, a gente permanecia com a criança durante a realização do procedimento, e aí a gente ia conversando, trocando experiências, tudo mais. Isso tranquilizava a criança. Então, assim, a equipe de enfermagem, isso foi bom para a equipe também, porque pôde desenvolver aquele procedimento necessário para o cuidado da criança, mas de forma tranquila. Então, é algo assim que toda pessoa tem que passar por essa experiência. É incrível, né? Porque você consegue ali ajudar que a criança ali, que ela não quer sair dali. Eu lembrei quando você me disse sobre esse trabalho, você falou sobre doação e eu fui preparar uma palestra para falar para os professores, né, da rede estadual. E aí eu fui pesquisar na internet os casos, assim, mais interessantes de professores. E aí eu caí numa página lá e na hora que eu cheguei, eu fui vendo as fotos. Então era assim, é um professor que foi para debaixo da ponte ensinar para as pessoas que moravam na rua, as crianças, ali sobre alguma matéria. Então isso aí é espiritual, né? Um Sim. propósito da pessoa ensinar. Eu cheguei numa foto que eu comecei a chorar, preparando a palestra. O que que era? Eu emociono de lembrar. Um professor que depois da aula ele ia visitar o aluno dele lá no hospital. O aluno com tratamento grave, né? Uhum. E aí, eu penso para você ver, porque a ligação que o aluno tem com o professor é muito grande, Muito. né? É chamar de tio, carinhosamente, Sim. né? E aí, imagina, ele tá lá não sei quantos dias. Aí na hora que eu vejo a foto lá, assim, é um tratamento que ele tá falando pelo tipo um telefone Uhum. e ensinando pro aluno que ele perdeu. Olha, Olha olha só. que doação, Muito. Incrível, né? E incrível. esse professor, com certeza, ele tinha os seus compromissos, tinha as suas coisas e tudo, Sim. mas ele vai lá atender aquele aluno no hospital e tudo. Então, assim, são coisas que com certeza marca pro resto da vida. Com E eu certeza. não tenho nem noção em qual país, qual pessoa que é e tudo, mas assim, eu fico movido de ver aquilo. Sim. Que é E aí uma doação muito bonita, né? demais. Você falou da questão da ligação professor-aluno, a gente encontra isso muito na universidade também, sabe? É, assim, a conexão que a gente consegue com alguns professores durante a nossa formação é algo, assim, que marca a gente enquanto aluno. Porque, assim, a gente não tá ali, não se torna uma transmissão de conhecimento vertical, que o professor esteja em cima, o aluno esteja embaixo e o aluno só receba aquilo e pronto, e aceite. É uma relação que a gente, enquanto aluno, a gente consegue conversar, questionar sempre de maneira respeitosa o professor, crescer com aquele professor. Então, assim, na universidade, por exemplo, na minha instituição, eu tenho muitas inspirações dos docentes. A maioria são enfermeiros, né, que oferecem, dão as aulas pra gente sobre os conteúdos. A maioria são enfermeiros que já atuaram na assistência, que trazem casos clínicos da prática deles, que enriquece muito a aula. E tem algum ou outro professor que a gente, enquanto aluno, acaba tendo uma conexão especial, que vai além dali da transmissão de conhecimento, desenvolvimento de projetos, mas de uma amizade mesmo, de uma doação, assim, extramuros da universidade, de forma, assim, que eu sei que se eu precisar, eu posso chamar, eu posso contar. Então essa doação, além da transmissão do conhecimento puramente, que é bastante importante durante a nossa formação, isso é muito legal da gente encontrar, porque normalmente, às vezes, na universidade a gente tem a ideia de que o professor fala, o aluno recebe e pronto. E a gente nunca mais tem contato com aquele professor ou nada relacionado a isso. Mas quando a gente encontra um diferente, marca a gente também. Então, assim, eu tenho professores, assim, desde o fundamental, médio, na graduação agora, que eu nunca vou esquecer. Que me fizeram, assim, me apontaram e me falaram que era possível chegar em algum lugar, que era possível seguir nesse caminho, que potencializaram o melhor, sabe, que eu tenho para oferecer, e potencializaram sempre a minha melhor versão. Então, assim, são pessoas que eu agradeço muito, que eu faço sempre o exercício da gratidão por não terem desistido ou, né, me potencializarem a chegar mais alto, a alcançar voos mais altos. Eu falo na minha mentoria de liderança, né? Mais focado em empresas, que existe o líder espalha rodinha e o junta rodinha, né? Então, o junta rodinha é aquele que a gente vai guardar o nome da pessoa pro resto da vida. Exatamente. E a gente encontra esse líder na faculdade, encontra esse líder nas empresas, na amizade. É aquela pessoa que realmente a gente quer estar perto dela, porque ela agrega a nossa vida, né? Sim, Então, assim, é interessante você trazer isso no conceito, né, acadêmico,
Porque todos nós temos o poder de ser esse líder espalha ou junta rodinha. E se a Exatamente. gente tá sendo junta rodinha, tem conserto, né? A Uhum. gente pode fazer alguma coisa para poder mudar. Agora, seja em qualquer ambiente, profissional, acadêmico, qualquer ambiente, quanto mais a gente for atrativo, né, o nosso assunto for legal, a gente agregar a pessoa, a gente despertar, né, na pessoa esperança de motivar as pessoas e tudo, com certeza a gente vai ser seguido de alguma forma, né? Então, por Sim. exemplo, o seu Instagram, você está liderando. Por Uhum. quê? Porque tem pessoas que estão te seguindo porque você está agregando aquelas pessoas, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que parar para pensar e refletir, né? Será que eu estou juntando rodinha e espalhando rodinha? Faz sentido? Exatamente, muito, faz sentido demais. E assim, é algo que a gente desenvolve ao longo da vida mesmo. Então, assim, eu tenho pessoas que são inspirações para mim, tanto no meio pessoal, profissional, acadêmico. Então, assim, quando a gente se inspira em alguém e tem assim, poxa, também quero chegar lá, isso é muito interessante porque não deixa a gente desistir no meio do caminho. Uma experiência, assim, pessoal que eu tive há pouco tempo no meio acadêmico foi de um professor me falar assim: Ayane, você pode ir mais longe. Você pode ir mais longe. Eu não levei isso pro conceito pessoal. Assim, poxa, né? Nunca tá o suficiente. Mas assim, eu levei isso como uma forma, poxa, eu posso mesmo. Posso alcançar voos mais altos, posso acreditar e ter mais confiança em mim, posso ir além daquilo que eu ofereci. Então, assim, isso motiva a gente a crescer enquanto pessoa, enquanto profissional. E eu acho bastante interessante ter essas pessoas à nossa volta para potencializar a gente. Porque às vezes, não, às vezes pode acontecer de estarmos um dia ruim, né? De estarmos um dia difícil, de perdermos força no meio da caminhada durante o processo. Mas ter essas pessoas que não deixam de acreditar na gente, isso faz com que a gente permaneça firme no propósito, novamente. Incrível. Vou te contar uma história. Diz que certa vez um professor deu uma tarefa para a turma, né? Imagina que é a conclusão de curso, né? Aí ele estava lá, né, fazendo, como que chama quando ele está acompanhando o aluno ali no trabalho de conclusão? Orientação de É, TCC? é o orientador, né? Isso. Então o orientador, o aluno chegava lá e entregava, né? Vamos supor que seja a Laiane, chega lá e entrega, aí ele leva para casa, né? Volta e fala assim, Laiane, isso é o melhor que você pode fazer? Aí, não, eu posso melhorar. Aí a Laiane levava para casa, né? Voltava pro orientador, aqui, tá aqui. Nossa, eu me esforcei demais. Laiane, é o melhor que você pode fazer? Não, eu posso melhorar. Isso foi umas 5 vezes, né? Aí na hora que a Laiane entrega por última vez, né, aquele trabalho, fala assim, olha, agora deixa eu te falar, eu fiz o meu melhor, eu tô no limite, agora, né, espero que você goste. Eu falei, não, então tá, agora eu vou ler. Olha só! História boa. Eu te coloquei na história aqui, mas é bem interessante, né? Sim, demais, Como que a demais. gente às vezes não entrega o nosso melhor, né? Exatamente. Às vezes a gente acha que tá entregando, mas a gente pode ir além, pode sempre ser melhor. A gente sabe, né? Não, eu tô Sim, parando por aqui, mas pode melhorar um pouquinho mais, né? pode ir além, pode alcançar voos mais altos sempre. Com certeza. Laiane, foi um prazer conversar com você. Assim, estou encantado com a sua visão de propósito, né? Com a sua visão, assim, de trazer isso para as outras pessoas, de irradiar realmente uma paixão pela profissão, de valorizar a profissão. Eu acredito que a gente precisava de ter pessoas igual você em todas as áreas, né? Para poder trazer esse olhar, assim, de esperança, de mudança. E com certeza o que você está enxergando nos seus professores, essas pessoas que te jogam para frente, que te incentiva, é o que você já está fazendo. Então a gente é nós somos um produto do meio, né? Sim, Então quer dizer, se você está andando com essas pessoas, você está aprendendo com elas e está sendo igual a essas pessoas, né? Então eu quero deixar uma dica de ouro também, é o seguinte, se você quer mudar de vida, você quer acelerar, você quer crescer, você quer atingir voos mais altos, escolha as pessoas que você convive com frequência. Porque você vai ficar muito parecido com essas pessoas. muito. Né? Então, assim, eu tô pensando, né, se isso faz sentido para você, as pessoas que você mais convive, né? Sim. E o Roberto Inachi, fiz uma mentoria com ele, que foi incrível, foi um marco na minha vida. E ele fala que a gente tem que ser o bobo da nossa turma. Nós temos que ser o pior da nossa turma. Ou seja, a gente está aprendendo o tempo todo. O tempo todo. E ele fala, né, e eu até acrescento, que a gente tem que ser o bobo
e o que mais ouve. Porque se a Exatamente. gente é o bobo e mais fala, a gente vai ser literalmente o mais bobo da turma. Mas Sim, se a gente é o que mais ouve, a gente vai absorver demais. muito, concordo demais com o que você disse. E aí eu acho importante a gente sempre pensar que nós nunca somos uma versão pronta, finalizada, rígida, que não pode mudar. A gente pode mudar, a gente pode crescer, a gente pode aprender sempre com diversas pessoas. Então, assim, a gente precisa sempre manter esse pensamento de, poxa, posso aprender algo, posso extrair algo de alguém, posso crescer com aquilo que aquela pessoa disse, posso levar isso para minha vida acadêmica, pessoal, profissional, espiritual. Como que eu posso aproveitar aquilo que eu tive, aquela conversa que eu tive com aquela pessoa? O que eu posso extrair dela? Como que eu posso melhorar como pessoa? Acho importante a gente sempre trazer esse pensamento. Hoje eu já aprendi várias coisas, né? E principalmente que eu vou começar a falar agora, né, com a sua permissão, né, se você me permite. Gente, propósito tem que estar acompanhado de processos. Sem dúvida. Senão você vai ter o quê? Ansiedade, frustrações e por aí vai, né? Exatamente, Não é isso? Hildre. Então, gratidão pela eh, a sua vinda aqui e quero te parabenizar. Você disse de criar oportunidades. Você me chamou, perguntou como que seria, se podia fazer parte, explicou sobre o seu trabalho, e está aqui gravando comigo o podcast aqui e com Exatamente. certeza vai abrir outras portas, né? Isso aí, eu só tenho que agradecer, Kildre, também a oportunidade de poder, da gente poder ter essa conversa, esse bate-papo sobre a enfermagem, que é a minha área, a área que eu tenho trazido muito sobre essa área, sobre esses campos, para falar sobre a enfermagem. Então, essa oportunidade de falar sobre a nossa classe foi algo, pode ter certeza que foi algo muito enriquecedor para mim, para os meus futuros colegas de profissão, para minha instituição, então assim, para as pessoas do Instagram, para as pessoas de maneira geral também. Eu só tenho que agradecer a oportunidade. Eu vou dar uma dica aí para quem é empresário, empreendedor e está precisando de alguém, né, que tenha afinidade com o trabalho, né, da Laiane. Olha, imagina contratar uma pessoa nesse momento com essa energia. Talvez não dure muito tempo, né? Porque você vai ter os seus projetos, né, ali, mas se alguém tiver precisando aí, bate um papo com ela, porque eu acho que pode. Eu tenho uma crença muito interessante quanto a isso, porque quando a gente contrata uma pessoa, eu fico feliz quando essa pessoa chega e sai. Quando ela chega, ela vai agregar muito na minha empresa. E quando ela sai, ela vai continuar voando, ela vai continuar Exatamente. crescendo, né? Então, assim, eu acho que as nossas empresas devem ser consideradas ali uma máquina de desenvolver talentos, Sim, né? Então, a pessoa chega, deixa sua contribuição e continua, né? E vai exatamente. subindo de escada em escada ali, degrau por degrau, né? Com certeza. Então, quem sabe alguém tá precisando aí, bate o papo, quem sabe dá certo, né? Exatamente, me coloco à disposição. Aí, ó. E aí, pessoal, gratidão. Compartilhe com os seus amigos aí que estão sonhando mudar de profissão, que estão precisando de conversar sobre propósito, que esse episódio aqui superou minha expectativa no tema de propósito. Isso aí, gratidão e até um próximo episódio. Se tem novidade, vem cá que a gente bate um papo, tá bom? Com certeza. Obrigada, pessoal. É muito bom. Obrigada.